Bom, nosso trabalho, a gente vai falar sobre linguagens regulares. É uma matéria do professor Munif Gebara, que ele está passando para nós, do terceiro ano da Ciência da Computação, com o Gabriel Ost e o Lucas Kolesch, que é o que está junto comigo aqui falando. Falam oi? Opa, eu aqui. Beleza. Os objetivos do nosso trabalho de linguagens regulares é falar sobre os autômatos finitos, que constitui entre autômatos finito determinístico, não determinístico e equivalência dentre esses dois. São denotados por Beleza, AFN e AFD. isso. Então, a introdução, a gente vai falar sobre. Existem três partes, tá, de linguagens regulares, e nosso objetivo desse trabalho é falar sobre o operacional ou reconhecedor, que são autômatos finitos, determinísticos e não determinísticos. Outros dois, nós vamos falar mais depois, vai falar depois, né, Lucas? Não? Na verdade, os outros dois Certo. é assim: os tópicos do PDF constituem essas três partes, porém, o que nós vamos explicar neste vídeo vai ser só sobre autômatos determinísticos e não determinísticos. Isso, vamos lá. Bom, vamos lá então. Vale a pena ressaltar também que esses três tópicos estão dentro da hierarquia de Chomsky, ou tipo 3. Se vocês pesquisarem na internet aí vão conseguir saber um pouco mais sobre. Nós não vamos explicar muito sobre a hierarquia em si, vamos explicar sobre o tópico de autômatos finitos. Isso, vamos lá. Vamos lá então. Então, o que são autômatos? Autômatos constituem em quatro partes, que são fitas de entrada, fita de saída, memórias auxiliar e unidade de controle. Eu vou falar sobre bem basicamente sobre essas quatro partes. Então, fita de entrada. Fita de entrada é uma cadeia de entrada composta por símbolos contidas no alfabeto, beleza? Fita de saída. Entra como uma cadeia de símbolos e sai como uma cadeia resultante. Memória auxiliar armazena temporariamente símbolos do alfabeto. E a unidade de controle é uma cadeia a ser tratada, armazena na fita de entrada, depois é de onde a unidade de controle lê um símbolo por vez. Após isso, pode mudar o processamento dependendo das transições dentro desse autômato. E, por final, com as mudanças dessas transições, definidas e também escreve na memória e na fita de saída. Ou seja, o resultado disso é colocado na memória e na cadeia resultante. Certo? E o que muda de um autômato para um autômato finito? O autômato finito ele é um reconhecedor de linguagem simples, como está escrito aí, e não possui memória auxiliar. Ele só serve para a leitura de símbolos, certo? E a unidade de controle só anda na fita em um só sentido, da esquerda para a direita. E a fita tem comprimento limitado, por isso é um autômato finito. Muito bem. Ali Beleza? um pouco mais do lado temos um exemplo de uma imagem de um autômato, onde pode-se ver a entrada, que seria a flechinha apontando para o Q1, ok? A saída, que seria o círculo dentro do estado Q1. E no caso ali são os zeros e uns das flechinhas, são transições que vamos explicar um pouco mais à frente. Certo. Então, o autômato finito determinístico, a gente vai falar sobre ele rapidinho agora, que ele é o seguinte. Cada movimento é determinado por uma única. O símbolo sai de um estado e faz uma transição para outro estado ou para ele mesmo. Que são cinco definições, uma definição quíntupla, né? Que é. Quer falar sobre esses cinco, Lucas? O Pode ser? conjunto finito de estados, certinho? Então, primeira definição de um autômato finito determinístico. A primeira definição trata sobre a quíntupla desse autônomo, que seria o quê? M é igual a Q. Bom, já explicando cada um deles, vai ser o quê? Q é o conjunto finito de estados. Naquele exemplo ali de trás, seria o Q1 e o Q2 aqui atrás. Aqui atrás, no caso. Q1 e Q2 são os estados. Bom, sigma, já como nós já sabemos, na realidade, é o alfabeto de entrada, né? Conjunto finito de símbolos. Temos função de transição, eu não sei o nome certinho desse símbolo.
mas ele define as funções de transições que vão ter neste autômato. Um pouco mais à frente também consigo explicar melhor esta parte, ok? Q0 vai estar explicando qual vai ser o estado inicial, certo? Ali ele fala Q0 tem que estar contido em Q, então Q0 tem que ser um estado. E F, conjunto de estados finais. Então, vai ter uma entrada que seria um inicial e uma saída que vai ser o final. Bom, vamos falar um pouco também sobre a definição 2, que é a linguagem associada a um autômato. Você quer dar uma explicada melhor em questão do 2 aí, Gabriel? Pode pro não determinístico depois. E tá... pode continuar essa parte. Vamos continuar? Não, tranquilo então. Bom, eu vou explicar um pouco melhor agora o que constitui a quíntupla de um autônomo, porque a gente falou aqui que são estados, estão contidos dentro deles algumas funções de transição, alfabeto. Um pouco mais à frente, temos um autômato montado certinho, certo? E eu vou estar explicando como que funciona um autômato. Aqui no caso, o que eu tinha falado antes que são os estados. Ali vocês podem ver que Q0, Q1 e Q2, então são os estados que constituem esse autômato. São as bolinhas ali. Exatamente. Sigma é o alfabeto utilizado. Qual que é o alfabeto? Dentre o alfabeto é o que? 0 e 1 são símbolos utilizados no alfabeto, ok? São esses em cima e embaixo das transições, né? Exatamente. Beleza. Estado inicial, Q0. Vocês podem perceber que o estado inicial é denotado na figura abaixo com uma flecha que vem posso dizer, do nada, né? Ele não sai de nenhum lugar, ele só aponta para o início, que é o Q0. E o estado final, Q1. Como já dito antes, ele é como que eu posso dizer? É um círculo dentro do estado. Então, o estado que tiver um círculo a mais dentro dele, quer dizer que ele é o estado final. Esse autômato acaba ali, ok? As funções de transição são as seguintes. Essa parte é um pouquinho mais complicada, eu vou explicar com um pouco mais de calma. No caso aqui é o seguinte, função é iniciada no Q0, passado passado o alfabeto, no caso, o símbolo do alfabeto 0 para Q0. Aqui no caso, ó, função iniciada em Q0, vai ser passado o símbolo 0 do alfabeto para Q0. No caso, vocês podem ver aqui, Q0 sai dele e vai para ele mesmo, passando 0. Continuando, vai seguir o mesmo padrão, vai ser função de Q0, inicia em Q0, passando o 1, que seria o símbolo do alfabeto, para Q1. Então, vocês podem ver que do 0 para o Q1 está passando o 1 como uma transição, função de transição. Fica fácil montar quando você pensa assim, por exemplo, função de Q1 para Q0. Você já pega, você encontra as duas bolinhas de Q1 para Q2 são os estados e vê quais são o alfabeto, que é 0. Daí você só coloca o 0 por cima da transição, daí fica bem mais fácil também. Quando eu tava com dúvida assim, o jeito mais fácil que eu encontrei para resolver o autômato seria pensar assim, por exemplo, função de Q1 para Q0, beleza, eu encontro o estado Q1 e Q0 e só coloca a transição 0 por cima, que seria o alfabeto. Exatamente, é uma É ótima fácil de forma, na entender. verdade, de pegar o início, o fim, e É, depois só pegar exatamente o símbolo que é passado de um para o outro. aí fica filé, fica mais fácil de entender. Bom, vocês podem ver embaixo que como a denotação dele mais extensa, né, vai ser da seguinte forma, m é igual a... Então, lá atrás, a gente tinha falado que a quíntupla dele seria denotada pelos seguintes símbolos, que seria Q, número de estados. Então, ali você pode ver os estados, Q0, Q1 e Q2. Próximo era o quê? Era o alfabeto, sigma, que é 0 e 1. Depois, função de transição. Depois, início, estado de início, né? Estado inicial, no caso. E estado final. Então, é denotado desta forma um autômato, no geral. Vamos passar para a próxima slide. E aqui tem um pouco, como que eu posso dizer, é um pouco mais diferente, porque ele não é denotado por texto, ele é denotado por uma tabela.
Por Aonde funções, né? isso, as funções são denotadas por uma tabela e não por texto. Aqui atrás ele deu como função Q0 vai para Q0, passando o símbolo zero, entendeu? Aqui vai ser por tabela, o que também é muito Praticamente simples. mais fácil ainda, né? Exatamente, eu também acho bem até mais fácil de entender. Como que funciona? Você vai montar o seu autômato com os seus estados, certo? E após ter montado ele, você vai seguir essa tabela para fazer as funções de transição. Como que a gente vai fazer isso? Ó, você pega primeiro o estado inicial ali, no caso da função. O estado inicial da função vai ser Q0. É feita a função de transição do A para o Q1. Então, como é que funciona? Q0, função de transição do A para o Q1. Então, Q0, função de transição do A para o Q1. E segue essa mesma lógica para todos. Você vai pegar, ó, Q0, função de B para Q2. Então, Q0, função de B para Q2. Lembrando que só pode pegar também só um alfabeto, né? Exatamente. Por exemplo, não pode pegar o A e B junto, é um alfabeto por vez daí. Por Isso exemplo, aí. função de B para Q3, por exemplo. Q1 para Q3, função e alfabeto de B. Beleza, mas não pode pegar dois daí de uma vez só, que seria o A e B. Só pega ou A ou B. Exatamente. A transição de saída, no caso dele, já que a gente está tratando de autômatos finitos determinísticos, são só uma. De um para um. Por isso Uhum. que não pode ser mais de um, tipo ir para A e B, exemplo. O É símbolo só um sai, símbolo. o símbolo sai de um estado e faz uma transição para outro estado ou para ele mesmo. Exatamente. Bom, como vocês podem ver aqui, isso vai seguir o mesmo padrão e você não precisa se preocupar em seguir uma sequência. Você pode começar de baixo para cima como de cima para baixo. Exemplo, QF aqui, ó, QF função passando o A para QF. Você vai chegar aqui no QF, QF para QF está aqui, passando o A. Então, não importa de onde você comece, de onde você termine. O negócio é só você ter feito toda a tabela, toda a função de transição da tabela. Bom, vamos para as próximas definições. Definição 3, equivalência. Você quer dar uma palavrinha sobre equivalência, Gabriel? O equivalentes, ele é praticamente na mesma teoria que nos demais, né? Deixa eu ver. Por exemplo, o M igual a Q0, QF, com o alfabeto de 0 e 1, a transição, né? De estado inicial Q0, estado inicial QF. Tá do final, Então, QF. isso. E só, assim, é muito interativo. Você olha para a imagem, você com as imagens, com as funções, é fácil de completar. Então, a função, transição de Q0 para Q0, né? E passando o alfabeto zero. Então, segue com o mouse ali, Lucas, por favor. Isso, ali no Q0 para Q0, né? Ali em cima também na imagem, Lucas, no autômato. Isso. Então, é bem simples. A transição de baixo, Q0 para QF, que seria essa do meio, né? Q0 para QF. Opa! Não. E passando um como alfabeto na transição ali, também é a mesma teoria que dos slides anteriores. Quer falar sobre a outra imagem ali do lado direito? Exatamente. Então, a montagem dos autômatos vai sempre ser dada com o mesmo padrão. A única diferença, na verdade, entre a equivalência deles vão ser o número de transições. Você pode ter um autômato equivalente a outro, porém com um número totalmente de transições, de função de transição diferente. Exemplo, como você pode ver na esquerda, no autômato da esquerda, a quantidade de funções de transição que ele tem são 4, certo? Como o da direita, são 2. Aí você olha para isso aí e fala, porra, mas isso aí não pode ser equivalente. Igual. Mas na verdade porque a equivalência só conta em questão do quê? Dos estados que compõem ele. Vocês podem ver que são Q0 e QF para ambos. O alfabeto que compõe ele, que são 0 e 1 para ambos. O estado inicial, que é Q0 para ambos. E o estado final, que é QF para ambos. Se ele respeitou ali o M pro ambos as figuras,
é equivalente. Se ele respeitou e conseguiu fazer a mesma imagem e tudo mais, se ele tá respeitando as definições, né, o quinto lá, ele já é equivalente. Exatamente. Não tem muito mistério aqui. O que vai mudar são as funções. Com funções vocês não se preocupem em questão de equivalência. Bom, vamos passar um pouco mais à frente. Temos a definição 4, função de transição estendida. A função de transição estendida, ele fala mais sobre, exatamente como diz, né, a função de transição. Estendida por quê? Bom, é dado como função de transição para todo, é feito o quê? De um estado, passando N símbolos do alfabeto para outro estado. Mas como assim? É um pouco difícil de entender, mas vamos de partes em partes aqui que a gente consegue explicar. Ó, sabendo que M é igual a Q0, Q1 e Q2 como estados, 0 e 1 como alfabeto, função estado inicial Q0 e estado final Q2, e ele é dado algumas transições abaixo, certo? O que forma a imagem abaixo, o autômato abaixo, ok? Bom, qual que é a diferença em questão de transição e transição estendida? É esse portanto que vai ser dito logo agora, por exemplo. Portanto, toda transição feita de Q0 com alfabeto 0, 1 e 1 para Q2, já que transição de Q0 passando o alfabeto 0 para Q0, 0 para Q1, se for para mim explicar por aqui, vocês não vão entender. Eu vou explicar mais pela imagem, o que vai dar mais sentido à função. Bom, vocês podem ver que Q0, para ele mesmo, está passando 0, certo? De Q0 para Q1 está passando 1, e de Q1 para Q2 também está passando 1. Isso aqui é uma função de transição estendida, que é denotada como Q0, 0, 1 e 1 até Q2. Então ele passa o primeiro 0 nele, depois passa o 1 para o Q1 e depois passa o Q1 para o Q2. Ao invés de ter duas transições, ele meio que optimiza em um portanto só daí, né? Exatamente, por isso que é estendida, certo? Uhum. Bom, nessa parte não tem muito o que explicar mesmo, é só essa questão dele estar passando, vamos dizer assim, o alfabeto, estendendo o alfabeto de transições até de Q0 a Q2. Nos próximos eu vou conseguir explicar um pouco melhor mais sobre os autômatos finitos determinísticos. Na verdade, agora é autômatos finitos não determinísticos. Só uma definiçãozinha do rápida sobre não determinístico, que é o seguinte: enquanto que no autômato finito não determinístico existe várias possibilidades de transições para o mesmo símbolo. Então, assim, o finito não determinístico, ele existe várias possibilidades de transições para o mesmo símbolo. O símbolo sai de um estado e vai para mais estados, né? Enquanto no do finito não determinístico, uma transição só vai para outro estado ou para ele mesmo. Né? Ele não pode ir para mais de dois estados dele mesmo. Daí no não determinístico ele já abrange mais. O símbolo sai de um estado e vai para mais estados. Exatamente. O, O que a gente na, pode falar sobre subconjuntos, na verdade, de quê? isso. Na questão da definição quíntupla, acho que respeita quase a mesma coisa, né, Lucas? As definições Exatamente. ali. Respeita a mesma Acho que é, coisa, na é o verdade. mesmo, é o mesmo, né? A diferença mesmo é na transição na função de transição. Ah, tá, O é que muda. verdade. Tá certo. Até que a gente vai falar sobre a equivalência deles um pouco mais à frente. E como já foi dito, L de M1 tem que ser igual a L de M2. Então um autômato tem que ser igual ao outro. A única coisa que vai mudar neles, na equivalência, era o quê? Era a função de transição. Então, uma quíntupla de um autômato não determinístico para uma quíntupla de um autômato, caramba, determinístico, tem que ser iguais. A única Certo. coisa que vai mudar vai ser as funções. Beleza. Bom, vamos passar para frente. Ali vocês podem ver que é denotado um símbolo diferente, que é 2 elevado a Q. Esse símbolo, isso é um símbolo, é representado pelos subconjuntos, que é que nem o Gabriel falou, é ele sair de um estado e ir para outros, né?
no Uhum. plural, para os subconjuntos. Sim. Vamos para frente, então. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a equivalência entre os autômatos AFD e AFN, e é aqui que posso dizer que o bicho pega. Um pouco mais complexo agora. É um pouco mais complexo, vai ser até um pouco difícil não questão de eu explicar exatamente, mas é um pouco difícil de entender também. Mas vamos ver no que dá, né? Bom, sabe-se que um autômato M1 é equivalente a um autômato M2 se somente se LM1 é igual a LM2. Foi o que eu acabei de dizer antes desse slide. Então se pode transformar um AFD para que na linguagem lida pelo AFN seja do tipo regular. Então você pode transformar um autômato finito determinístico em um autômato finito não determinístico. E assim, Portanto, somente, né, se ele, os seus dois, se o M1 e o M2 forem forem iguais. equivalentes, exatamente. Você É, não pode equivalente. transformar um autômato, um AFN e um AFD, sendo que eles não são equivalentes. Exato. Vamos lá. Bom, seja M, ele denota a quíntupla do autômato finito determinístico, e depois ele denota o autômato, a quíntupla do autômato finito não determinístico. Ali, a mudança que ele vai ter é o que? É a linha. Q linha, M linha, que é para diferenciar um do outro, para a gente conseguir fazer essa questão, transformar um autômato em um outro, ok? Transformar um AFD em um AFN, ou um AFN em um AFD, ok? Bom, vou explicar um pouco mais abaixo agora a questão de Q-linha, função linha, o que vai ser diferente de um para o outro. Ó, é um conjunto de todas as combinações, sem repetições, de um estado que em Q, as quais são denotadas por Q1, Q2 e Qn. Então, a gente vai se espelhar em se não me engano, nesse exemplo eu vou passar um Fn para um Fd. Então, a gente vai pegar o Fn, vai pegar os seus estados, que tem que ser iguais, né? Vamos pegar eles e vamos passar ele para AFD. Então, essa que é a questão. Ele tem que pegar os mesmos números de estados, passar de um para o outro. Onde QJ pertence a Q para J em 1, 2 e N, que são o mesmo número. O mesmo que tiver em um tem que ter no outro, né? O tanto de estados, por exemplo. Note-se que a ordem dos elementos não distingue mais combinações. Por exemplo, Q1 e Q2 é igual a Q2 e Q1. Então, em questão de ordem, não tem importância agora. Mas Ele pode lembrando que falar. tem que ter os mesmos números de elementos também, que senão eles não ficam mais equivalentes, né? Exatamente. Então, ordem não vai influenciar neste exemplo que eu vou dar agora e também não influencia na equivalência entre o autômato FD e AFN. Bom, função, tal que função linha de Q1 a Qn, que seria os estados, né? Ali ele está denotando como que eu posso colocar? Está denotando como um símbolo do alfabeto, igual a P1 até PM, que seria o número de estados também. No caso ali, como a gente está passando de um AFN para um FD, a gente vai estar vendo muito a questão de subconjuntos, né? Porque a grande diferença de um FD para um FN é que a FN tem subconjuntos. E o AFD, ele é uma só, ele passou de um para um e já era, não tem subconjunto, você não pode passar de um estado para vários, ok? Então, Ou é para um ou para ele mesmo, né? exatamente. Se somente se função de Q1 e Qn a for igual a P1 e PM. Então você pode ver que a gente está falando de equivalência. Então se você for ver um e outro, eles estão falando a mesma coisa. De uma função para outra, entendeu? Não em questão da função em si, mas em questão do que constitui a função, que são estados e símbolos, que tem que ser o mesmo. Beleza, ou Certo. seja, um estado de M' representa uma imagem dos estados de todos os caminhos alternativos de M. Então, realmente como eu posso colocar isso? É realmente essa diferença de um autômato não determinístico para um autômato determinístico. Que é o alternativo de um não para um sim, vamos dizer. Ok? Bom, Q0 estado inicial, padrão dos dois.
E F o conjunto de todos os estados de Q1, Q2 até Qn pertencentes a Q', tal que algum componente de QJ pertence a F. Para J em 1, 2 e N. Então, número de conjuntos finais não, perdão. Estados finais tem que ser iguais. Como já foi dito na equivalência, tem que ser tudo igual. O que vai mudar é a função de transição. Beleza. Bom, Resumindo, né, tudo isso aí é que os dois elementos têm que ser iguais. Tudo se resume nisso mesmo. exatamente. Bom, vamos passar para frente agora e vamos começar a montar o que? Vamos começar a passar um AFN para um AFD. O que vai começar a complicar um pouco agora. Vocês vão ter que ter a mente um pouco mais aberta, vamos dizer, porque isso aqui é realmente muito complexo. Lembrando que a gente vai passar vários slides desde o início mesmo de um autômato, para aí, por exemplo, essa parte aí, a parte um, que vai desde o primeiro estado vai ter mais ou menos uns 5, 6 estados, né, Lucas? Então a gente vai Isso, acho ensinando que são desde o 5. início, a gente vai ensinando desde o início como montar esse autômato de um AFN para AFD. Exatamente. Então vamos começar, senão esse vídeo vai ficar muito extenso e o pessoal já vai começar a Vamos dormir. Vamos lá então. lá. Vamos lá. Ó, considera o exemplo do autômato AFN do exemplo 07. A gente pegou esses exemplos, na verdade a gente está pegando esse conteúdo do PDF do professor Munif, ok? Vamos lá então. O autômato que vai ser lançado para a gente fazer essa mudança de um AFN para um FD será o autômato dos estados Q0, Q1, Q2 e Qf. A e B como símbolos do alfabeto, né? Função terá funções no meio dele. Estado de inicial será o Q0 e estado final será Qf. Bom, aqui embaixo ele traz para nós as funções de transição. Como vocês podem ver, realmente é um AFN, porque Q0 está passando A para Q0 e Q1. O que são esses Q0 e Q1? Subconjunto. Subconjunto, exatamente. E estão denotadas todas as funções de transições do AFN aí. No final desse slide, eu montei, na verdade, esse AFN, certo? Em um grafo. E também está montado o AFD para vocês verem a diferença que dá de um AFN para um AFD, né? Porque falando assim, só em texto, né, lendo no caso, não sei se dá tanta diferença assim. Agora, se você vê a imagem dele, o grafo dele, vocês conseguem ver totalmente a diferença de um para o outro. Bom, beleza, então, vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que até eu vou estar pulando alguns slides até para chegar lá na frente, mostrar como que, vamos dizer assim, começou o AFN e como ele está andando para se tornar um AFD. Mas vamos lá, ó, para construir um AFD tem-se exatamente a mesma quíntupla, né? Só que com a diferença da linha, que é para a gente conseguir diferenciar um do outro. Como que vai ser diferenciado? A questão ali vai ser todos os estados, eles são denotados por, vamos dizer assim, o estado por mustache, ou seria as chaves, e no caso do AFD vai ser denotado por maior e menor. Bom, vamos começar pelo estado inicial, no caso, né, que seria o Q0. Então ali ele fala Q0 e símbolo A. Então a gente vai montar toda a parte que envolve o Q0 e o símbolo A. O que envolve? Ó, Q0 e o Segue símbolo com o A. mouse lá para ajudar a galera, acho que fica legal Eu também. tô seguindo com a caneta na tela, eu tô achando que eles estão vendo. Opa, vamos lá. Vai. Q0, símbolo A. Transição de inicial de Q0, certo? Saiu do Q0 e levando o A e foi para Q0 e Q1. Já aqui, Q0 tem o símbolo A para Q0 e Q1. Vocês podem ver que é o mesmo, né? A gente está passando de um para o outro, que é o mesmo, onde está denotado aqui em cima. Como que eu vou ter que pular slide agora que a imagem está cortada? Senão não daria para colocar tudo em um. Aqui na frente vocês podem ver que de Q0 ele veio o A para Q0 e Q1. Como vocês podem ver aqui atrás, ó, Q0, A, Q0 para Q1.
certo? Ó, Q0A, Q0 e Q1. Beleza? Isso aqui é só o que está envolvendo o Q0 e o símbolo A. Depois de você envolver e ter feito o grafo desses dois, você vai ter que envolver o Q0 e o símbolo B, né? Que seria a segunda parte desse autômato. Um minutinho só. Opa, voltei. Tive um probleminha aqui. Lucas, vai lembrar também que ali vai no próximo slide ali, por favor. Oh, ok. Isso. Esse Q0 e o Q0, Q1, esses dois estados, com a transição de A ali, volta lá no outro. É a mesma transição, a mesma função ali, a primeira função que envolve o Q0 e o A, a primeira função que envolve o Q0 e o A é igual a Q0 e Q1, que é exatamente o que tem no estado do slide, no próximo slide ali. Que é o que está falando ali também das vértices. Exatamente. Bom, como eu tinha falado para vocês, eu vou dar um exemplo que vai ajudar melhor, na verdade, que é o seguinte. O AFD e o AFN, que nem eu já tinha falado, o AFD é o quê? É de um estado para o outro, né? Como vocês podem ver aqui, ele está passando exatamente de um estado para outro estado, certo? Qual que é a diferença do AFD para a AFN? A UFN estava passando para mais estados. Eu vou passar um pouco mais para frente para vocês verem quais são esses outros estados. Exemplo. Aqui, ó. Aqui ele estava denotando que passava de Q0 para Q1. Então, aqui ele já estava fazendo, ó, Q0, o A lá em cima. Aqui, ó, Q0, de Q0A para Q0. E Q0A para Q1. Então, isso aqui que o AFN tem de diferente. Ele passa, como que eu posso dizer? Ele passa em subconjuntos. Passou do Q0 para Q1 juntos, né? Vamos se dizer, em uma só linha. Deixa eu pegar um pouco... Aqui, ó. Q0A, Q0 e Q1. O Q0A, passando para ele mesmo, Q0A para Q1. Qual que é a diferença do de trás aqui? Ó, Q0A já está passando para Q0 e Q1 aqui. Já foi, uma vez só. Essa é a questão da FD, entendeu? Ele não vai passar dois. Tipo, ele não vai passar para Q0 e para Q1. Ele já passa para os dois direto. Ok? Acho que é isso mesmo, né, Gabriel? É isso mesmo. Acho que até, eu acho que fica até melhor, né? Desse jeito, ultrapassando com os dois, já fica até mais o, o autômato, né? E isso fica um pouco mais simples de entender, eu acho. Já junta tudo, não precisa fazer mais transições. Ele inclui transições também, né? Isso aí acaba ajudando pra caramba. Então, um minutinho só. Lucas? Desculpa a demora. Voltou? Não, para gravar é um pouco difícil aqui em casa, né? Bom, vamos continuar a explicação no caso, né? Deixa eu dar uma olhada aqui onde eu parei. Tá, Q0 e Q1. Bom, como eu já tinha dito, a função foi mais simplificada, né? Foi passado para Q0 e Q1 direto. Vamos falar agora um pouco mais à frente, né? Porque até agora a gente falou das funções envolvidas entre Q0 e o símbolo A. Agora vamos falar sobre Q0 e o símbolo B. Qual que é a função envolvida aqui? A função envolvida é só isso aqui, ó. Q0 e o símbolo B só tem esse, porque nos demais é tudo Q1, A, Q2, Q2, A, QF. Então você não mexe com essa parte, você não tem o B. Por isso mesmo, não dá para fazer mais nada, só vai dar para fazer essa função aqui. Como que ela é denotada no grafo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Q0 saiu de 0 e foi para 0 de novo com o B, certo? Aqui atrás vocês podem ver que é a mesma coisa. Q0, inicial aqui, símbolo B, resultado Q0.
Então saiu do Q0 e foi para o Q0. Não tem mistério nessa parte. Esse aqui é um dos mais fáceis, na verdade. Vai complicar um pouco mais agora, que eu vou ter que explicar a questão dele estar passando o A entre todos eles, que seria Q0, Q1, Q2 e QF. Mas isso aí vamos de pouco em pouco. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Vamos continuar então. Então, fizemos aqui a questão do Q0, envolvendo A e B. Agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer a questão do Q1 e Q2. Perdão. A questão do Q0 e Q1, envolvendo A. Seria essa parte aqui, ó. Vértice Q0 e Q1, envolvendo o símbolo A. Então, vamos lá, ó. Q0 e Q1 envolvendo o símbolo A, vamos voltar um pouco aqui atrás, seria o quê? O que está envolvendo Q0 e Q1? Q0 e Q1 está envolvendo, e o símbolo A está envolvendo esta parte aqui, que já foi feita, né? E envolve o quê? Envolve esse cara aqui, ó, que está o Q1 e o A aqui, ele está passando para o Q2. Só que vai envolver ele também. Um pouco mais à frente eu vou demonstrar como que é esse exemplo. Certo? Só um minutinho, deixa eu confirmar. Gabriel, tá aí? Tô sim. Aqui a internet aqui também tá um pouco lenta. É até por isso que eu tô falando pouco, porque às vezes tá travando muito a transmissão. A gente tá no Skype, né? A transmissão tá bem ruimzinha aqui. Ah, não, beleza. Não, é só pra saber aí Mas mesmo, pode pra ver que continuar. você para de falar aí, eu tô Não, falando sozinho aqui, ó. não, é, Vamos tô lá então. evitando de falar pra não dar problema na transmissão e a gente ter que cortar o vídeo, coisa assim. Mas eu Não, tô acompanhando sim. Vamos lá. tranquilo então, vamos lá. Bom, ó, o que está envolvendo Q0 e Q1, que nem eu tinha falado? Está envolvendo a primeira, que a gente já fez, né? E vai envolver o resultado do Q2 aqui, que é passando Q1A para Q2. Vamos dar uma olhada aqui na frente, ó. Então, como é que vai funcionar essa parte? Você vai sempre estar repetindo alguns, alguns estados. Como vocês podem ver aqui, ele vai usar o Q0, Q0, Q1 e Q2. Então, aqui a gente usou Q0 e Q1. Então, no próximo que vai ser denotado aqui na frente, vai ser usado o quê? Q0, Q1 e Q2. Exatamente Ele porque realmente ele repete os estados mesmo, né? Quando a gente vai passar de etapa, ele realmente ele repete os estados mesmo. exatamente, ele passa o 1 para os três estados, né? Uhum. Então, vamos dar uma olhada aqui na frente, ó. Como vocês podem ver, para o símbolo A, envolvendo Q0 e Q1, foi passado para frente, ó, Q0 e Q1, passando o símbolo A para Q0, Q1 e Q2. Por quê? O Q0 estava passando para o Q1, como a gente já tinha visto, né? O Q0 está passando para Q0 e para Q1. O próximo, o Q1 vai passar para o Q2. Só que o de trás já foi pegado Q0 e Q1. Então você tem que repetir essa parte. Porque senão vai acabar fazendo o quê? Vai acabar sendo um autômato finito não determinístico. Que é passando de mais do que um estado. Vai passar mais do que um estado, vai passar dois. Então a gente tem que diminuir, vamos dizer assim, esse número de estados para ficar em um só. Então a gente coloca Q0, Q1 e Q2. Passando à frente o A. Vale lembrar também ali quando passa de uma etapa para outra, no B ali, Lucas. Não, Lembra? A gente até eu vou esqueceu. falar sobre ele agora, na verdade. Então beleza, pode Aqui, ó. falar. Vértice Q0 e Q1 e o símbolo B. Então, sempre quando a gente for, vamos dizer assim, vamos passar um autômato AFD para um AFN, vocês têm que ter em mente o quê? Perdão, um AFN para um AFD tem que ter em mente o quê? Vamos dizer, evolução, vamos dizer assim. Você começou pelo Q0, certo? Q0, símbolo A, Q0, símbolo B. O próximo que você vai fazer vai ser Q0 e o próximo estado, que seria o quê? Q1. Então, Q0 e Q1, símbolo A. Q0 e Q1, símbolo B. Sempre seguindo esse padrão. O próximo que a gente vai ver depois desse ainda vai ser o quê? Q0, Q1, Q2 e símbolo A. Q0, Q1 e Q2 e símbolo B. Ele vai ficar bem extenso, mas é a única forma de você transformar um FN em um FD. Bom, vou fazer o símbolo B agora, ó. Q0 e Q1 e símbolo B. Já que Q0B passa para Q0, então Q0 e Q1, B passa para Q0. Como assim? Aqui a gente fez o quê? A gente passou Q0 para Q0, certo? Nós vamos ter que repetir essa parte,
passando deste Q0 e Q1 para Q0. É isso que se trata o autômato finito determinístico. Ele vai passar o Q0 para o Q0 novamente. Só que o Q0 que está aqui, nessa transição. Perdão, nesse estado. Ok? Então, um pouco mais à frente você pode ver ó, que Q0 foi passado o B para Q0, que a gente já tinha feito, certo? Q0 para Q0 e Q1 também já teríamos feito. E ele voltou o B de Q0 para Q0 aqui. Ok? Seguindo o mesmo padrão, um pouco mais à frente, vocês vão ver que esse Q0 vai ter que voltar para este também. Então, é tudo padronizado. Sempre quando você vai avançar, você vai ter que mexer com os autômatos que estão envolvidos em Q0 e B. Vou explicar um pouco melhor nessa parte aqui. Ó. Bom, fizemos até agora Q0, Q1 e Q2, certo? O que ele vai mudar agora? Ele vai acrescentar o QF, que é a continuação, que nem eu disse, evolução, né? Q0, Q1, Q0, Q1 e Q2. E agora vamos mexer com Q0, Q1, Q2 e QF. QF seria o nosso último estado a ser alterado, no caso, ou a ser colocado no nosso grafo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vértice Q0, Q1 e Q2 envolvendo o símbolo A. Qual que é a função que está envolvendo Q0, Q1 e Q2 e o símbolo A juntos, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, já que Q0A é igual a Q0 e Q1, que é essa parte aqui, ó. Como eu disse, ele sempre vai repetir a primeira parte. Depois, Q1A para Q2. Então, Q1A para Q2. Ele vai ter que passar para cá, ó. E Q2A para QF, que é uma parte à frente, certo? Na próxima imagem aqui, vocês vão ver que vai ter o Q0, Q1, Q2 e QF. Que é essa questão que eu acabei de dizer aqui, ó, do QF aqui, ó. Q2 passando A para QF. Seria essa parte aqui, ó, Q0, Q1 e Q2 passando A para Q0, Q1, Q2 e QF. Certo. Que é exatamente denotado aqui, ó. Q0, Q1, Q2 e QF. Se a gente Isso aqui. Pode é falar. fácil quando você começa a entender os vértices, é só seguir o vértice que está dizendo e ir repetindo o estado anterior e atirando o vértice que está escrito embaixo e vai continuando, né? Exatamente, esse é o vértice resultante no caso, ó. Você pode ver que É, eles sempre vão seguir esse vértice, ó. Q0 e Q1 vai ser denotado aqui, ó, no gráfico. Q0, Q1 e é. Q2, denotado Então, aqui. se a gente for Q0, Q1, resumir Q2 tudo e que está QF. acontecendo, se a gente for resumir tudo que está acontecendo, é seguir vértice, seguir o que está escrito no vértice e adicionando os estados anteriores, né? Exatamente, ele vai seguindo a questão de evolução. Eu já falei isso 3 vezes, mas é bom falar de novo. É questão de evolução. Do É, Q0 até o QF, ele vai pegando Q0, Q1, Q0, Q2, Q0 e Q2, aquele e etc. detalhe do B, que ele tá do Q0, Q1 pro Q0, você chegou a comentar? Aquele. Cheguei. Chegou? Isso, porque que nem eu tinha falado, ele vai sempre pedir, vamos dizer assim, como que eu posso dizer? Ele vai sempre, você vai ter que sempre pegar os vértices que você está mexendo, exemplo, Q0, Q1 e Q2, nesse caso, né? E Uhum. fazer com símbolo A e símbolo B. Então, o símbolo A a gente já foi feito, que é essa questão aqui dele passar do Q0, Q1, Q2 para Q0, Q1, Q2 e QF. Cara, é muita coisa para falar, meu Deus. Aí o símbolo B vai ser o quê? Q0, Q1, Q2 e o símbolo F. Mas o que tem o Q0 ou o Q1 ou o Q2 e o símbolo B na mesma função de transição? É só aquele do começo, que seria esse aqui, ó. Certo? E como que a gente está mexendo com o Q0, Q1 e Q2, a gente vai fazer o quê? Vai pegar esse aqui e vai ligar com o B, que é a única ligação que tem. Isso. E Vocês podem ver aqui, ó. por cada nova vértice que a gente está trabalhando, por cada nova parte, a gente tem que fazer essa ligação que está fazendo ali na imagem. Exatamente. Sempre o que tiver Q0 aqui vai ter que ligar com o Q0 de lá. Porque é, de novo, evolução. Q0, Q1, B. Q0, Q1, Q2, B. E vai indo. É vértice, vértice por vértice e símbolo por símbolo. Certo, vamos lá. Bom, beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos continuar então, né? Nós mexemos com
com Q0, Q1 e Q2, né, ali atrás, o que resultou nessa parte aqui. E foi passado agora para o QF, o A para o QF, que foi aqui, ó, um minutinho. Vocês podem ver aqui, ó, a gente fez ele ir para o QF, né? Agora aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar. Ele vai pegar o Q0, Q1 e Q2 e o símbolo A. Um minutinho só. Ah, eu peguei o mesmo... É, isso que eu tô vendo agora. Peguei o mesmo... Mesmo vértice. o mesmo vértice. Então, isso aqui a gente já fez. Que foi o que deu isso aqui. Uhum. Ok? Mais à frente, ele vai fazer o quê? O Q0, Q1, Q2 e QF. E que nem eu falei, a gente vai evoluindo. Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2 e QF. Então, a gente vai olhar um por um deles, né? Q0, Q1, Q2 e QF. E o símbolo A. O que está englobando todas essas partes, né? Todos O esses que tem em estados. comum, né? O que É, tem em comum entre exatamente. todos os estados? Todos os estados e o nosso símbolo A. Vocês podem ver aqui, ó, que ele já fala, ó, que Q0, Q0 está passando A para Q0 e Q1. Então, beleza, aí já tem em comum, né? O A está passando para o Q0 e para o Q1. Então, aqui, ó, A passando de Q0 para Q1. O A está passando de Q1 para Q2. Ó, já tem coisas em comum também. Tem todos os vértices daqui e está passando o símbolo A. Então, Q1 está passando para... Eu me perco nessa parte. Para Q2. Então, até agora, o que são equivalentes ali são o quê? Q0, Q1, Q2 e A. E mais à frente podemos ver que Q2 está passando A para QF. Então, se você for ver, o A está sendo passado de Q0 para Q1, de Q1 para Q2 e de Q2 para QF. Em todos os estados, né? Exatamente. Qual é o vértice, qual é o estado que tem todos esses vértices? É o que a gente acabou de colocar. E eles estão passando o quê? Estão passando o A. Então você faz ele passar dele para ele mesmo. Que é essa questão dele estar passando Q0, Q1, Q2 e QF A para todos. É exatamente toda essa parte aqui, ó. Q0, Q0, Q1, Q0, Q1 e Q2, Q0, Q2, Q1, Q2 e QF. Ele está passando o A para ele mesmo. Bom, quer ver? Eu ainda vou tentar explicar um pouco melhor essa parte. Vocês podem ver o resultado deles aqui, ó. Q0 e Q1 já foi. O próximo resultado é Q2, o próximo resultado é QF. E em todos eles está passando A. Aqui, ó, passando A e passando A. Então, Essa a parte tá equivalência bem, deles bem tranquila. é essa aqui. Passou A para ele mesmo. Bom, depois de vermos quais são a equivalência desses vértices e o símbolo A, não tem mais nenhuma agora. O que a gente precisa ver? Vai ver a equivalência entre os mesmos vértices e o símbolo B. Seria essa parte aqui, ó. Vértice 0, 1, 2 e F e o símbolo B. Um pouco mais abaixo, ó, ele mostra aqui que o 0, 1, 2 e F, eu vou parar de falar Q, que eu já estou me embolando, passa o B para Q0. Já que Q0B é igual a Q0. Então, cada um deles você vai tratar de forma individual, certo? Por causa que só tem o Q0 sendo envolvido. Se fosse mais algum envolvido, você não trataria de forma individual, você veria cada um dos conjuntos. Porém, só tem o Q0 envolvido neles. Então, o Q0 que está aqui vai passar para o Q0 do início. Vai passar o Do B primeiro no caso. estado, né? Eu cortei o Isso. B aqui, mas tem o B aqui, ó. Deu pra entender. Essa parte, que nem eu disse, é um pouco complicada mesmo, mas se você for de parte em parte e devagar, seguindo as definições que nós passamos nesse vídeo, você vai conseguir transformar, no caso, um AFN em um AFD. Você só tem que lembrar o quê? Que é questão de evolução, pegou o Q0, próximo, Q0 e Q1, próximo, Q0, Q1 e Q2.
e ir É, tratando sempre símbolos individuais. Então, Q0 com símbolo A. Depois, Q0 com símbolo B. Próximo vai ser qual? Q0 e Q1. Então vai ser Q0, Q1 e símbolo A. E assim vai indo. Vai se tornar uma coisa bem grande. Mas é a única o forma de você segredo é transformar. você. O segredo é você pegar um papel, uma caneta, igual você fez, né, Lucas? Exatamente. Pegar um papel e caneta fazendo parte por parte e conferindo, mas é só pegar as vértices também, as vértices juntamente com os estados, que meio que, entre aspas, copiando um estado anterior né, para a próxima etapa e complementando com a próxima vértice e vai indo, não tem tipo um segredo que não é revelado, tudo dá na vértice para ser feito e assim fica facinho de fazer. É lógica, né? Tem que seguir a lógica. Bom, como eu tinha falado, né? Ó, depois de ter feito a questão ali a ligação de todos, né? Acabou, porque acabou os vértices já, né? A gente começou do Q0 e foi até o QF, que é o último vértice. Então, fechou. Vocês podem ver qual é a diferença de um AFN para um AFD. O AFN ali ficou minúsculo perto, vamos dizer assim, do AFD. Que o FN, que nem já dito, foi passado mais de um parâmetro. O FD é no bruto, é parâmetro não, né? Nossa, estou colocando programação aqui no meio já. Parâmetro não, perdão. É passado de estado para estado, né? O AFD. O AFN é passado de um estado para um subconjunto. Então, como vocês podem ver, esse aqui é mais bruto, né? É mais, vamos dizer assim, é tratado de maneira individual de um estado para o estado, de um estado para o outro. E esse aqui é tratado de uma maneira, como posso dizer, não tenho palavra para dizer como é tratado essa parte. Contrário de individual, no caso, é em conjunto, no caso, né? Subconjunto, que nem eu já tinha falado. Isso. Uhum. Esse trabalho que a gente está fazendo mesmo era mais para explicar um pouco não, né? Explicar o que é um autômato, o que são autômatos finitos. Aí sim entrarem no na nossa matéria, que é a questão do determinístico e não determinístico, e falar um pouco sobre a equivalência dos dois. Eu acho que é bom. No caso foi tudo isso que nós passamos até agora, né? E eu acho que é esse o trabalho, né? Vale a pena lembrar também que quando as próximas pessoas forem fazer o trabalho, vai precisar obrigatoriamente entender o que é um FD e um FN, pelo que o Monif estava comentando, né, o Lucas? Eu acho que Exatamente. vai ser até postado esse vídeo para todo mundo estar assistindo e tá conhecendo essa parte de autômatos também, porque vai ser um complemento necessário para os próximos trabalhos de outras pessoas da sala. É, também, Exatamente. também quem tiver dúvidas também, se quiser, pode contar com a gente também, que a gente vai estar passando também pessoalmente, tudo mais, a gente vai estar ensinando também. Isso aí, filho, a nossa sala é unida. Bom, qualquer coisa, gente, é só entrar em contato conosco. Espero que tenham entendido toda essa parte em questão de AFD e AFN. É um pouco complexo, realmente um pouco não, né? É até bastante complexo. Mas se você pegar de pouco em pouco e estudar todas essas definições que passamos, vocês vão conseguir transformar um AFD em um AFN ou vice-versa e demonstrar que cada um deles pode ser equivalente. Isso aí. Fechou Beleza? então? Fim. Obrigado a todos. Né? Demorou um pouquinho, mas conseguimos falar bem até, né? Qualquer coisa, se precisar de alguma coisa, conte com a gente. Valeu. Falou. Beleza? Falou.